No nosso último encontro, nós terminamos com uma lição, Provérbios 12:15, que diz: o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselho. Você conhece alguém assim? Não aceita conselho, não quer ouvir, porque acha que sempre está certo. Quem sabe é você essa pessoa, você não conhece ninguém porque é você. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Nós precisamos ouvir aquelas pessoas que querem nos alertar, nos aconselhar, ministrar a palavra de Deus a nós, para o nosso bem. O tema que nós estamos trabalhando nesse mês é: reveja seus conceitos. Rever conceitos significa reavaliar as nossas ideias, as nossas percepções, as nossas compreensões, as nossas crenças e valores. Rever conceitos significa repensar as nossas crenças mais profundas, porque pode ser que você tenha durante a sua vida adquirido algumas crenças que não são verdadeiras. Então a gente precisa rever esses conceitos, e para rever conceitos, a gente precisa abrir a Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é inspirada por Deus, ela é revelação de Deus, ela é o padrão, ela corrige os nossos conceitos errados. Porque quando nós vamos à palavra, nós nos deparamos com os conceitos de Deus, com aquilo que Deus revelou. E nós vimos no domingo passado que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo para encorajar Timóteo num tempo difícil. Aquele era um tempo muito difícil, e à medida que Paulo aconselha e encoraja Timóteo, ele nos ajuda a rever nossos conceitos. Em nosso último encontro, nós vimos a importância de aprofundar relacionamentos. Você já deu um passo na direção de alguém para aprofundar relacionamentos? Quem sabe você ligou para alguém, quem sabe você chamou para um café, ou para um chá, uma pessoa com quem você deseja estreitar relacionamentos. Nós precisamos estreitar relacionamentos. E nós vimos também que você precisa ter um companheiro de lágrimas, alguém com quem você pode compartilhar as suas tristezas, alguém que quando você está com vontade de chorar, você chama para chorar junto, alguém que você sabe que tem o ombro à disposição. Nós precisamos de companheiro de lágrimas, e nós precisamos de amigos próximos, porque essas coisas são importantes fatores de encorajamento nos momentos de crise, juntamente com a nossa vida de oração. Quem tem vida abundante de oração não desanima. Tem tanta gente desanimada porque não ora, porque ora muito pouco. Mas quando você tem vida abundante de oração, quando você é íntimo do Senhor pela oração, a crise vem, os problemas vêm, e nem os problemas fazem você desanimar. Então nós precisamos vida de oração, nós precisamos de amigos chegados, nós precisamos de pessoas com quem a gente tem intimidade para chorar junto. Nós vimos isso no capítulo 1. Mas no capítulo 2, Paulo vai abordar conceitos relacionados à vida cristã. A vida cristã tem sido mal compreendida e tem sido confundida com se ter o nome numa lista de membros da igreja. Muitas pessoas se acomodam na confiança de que tem um nome lá na lista, e acham que a vida cristã é isso, e que basta ir ao culto uma vez por ano,
para ter vida cristã? Muitos consideram a vida cristã como a participação frequente na ceia do Senhor, ou pelo fato de você participar da ceia e dar o dízimo, você já tem vida cristã. Para muitos, esses são sinais de uma vida cristã legítima. Mas pense comigo, será que esses conceitos estão certos? Será que esses conceitos estão corretos ou nós estamos nos enganando? Pensando por nós mesmos, ao invés de encontrar esses conceitos na Escritura. Na verdade, a vida cristã vai além da mera religiosidade. A vida cristã vai muito além disso. E aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo nos surpreende, tratando desse tema com clareza e profundidade. Então vamos abrir no capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2. E aqui nesse capítulo, Paulo aborda pelo menos 4 conceitos que nós precisamos rever. Pelo menos 4 conceitos. Pode ser que você encontre outros. Se você encontrar mais de 4, manda para mim. E o primeiro conceito que Paulo aborda aqui, o primeiro conceito que nós precisamos rever e que está relacionado à nossa vida cristã é o seguinte: religiosidade não é espiritualidade. Religiosidade não é espiritualidade. Olhe comigo os versículos 1 e 2. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. A espiritualidade cristã é baseada na graça de Deus. A espiritualidade cristã não é baseada no que fazemos. Nós não somos cristãos porque damos o dízimo, porque participamos da ceia, porque frequentamos um culto. Nós não somos cristãos porque temos práticas religiosas. A vida cristã é baseada na graça de Deus, não nos nossos esforços, nem nos nossos pretensos méritos. A força espiritual que não nos deixa desanimar vem da nossa união com Cristo, vem do nosso relacionamento com Jesus. Por isso que Paulo diz aqui: seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo. À medida que nos relacionamos com Cristo, o poder da sua graça age em nós e nos fortalece. Mas isso não quer dizer que a vida cristã seja inerte, estática. Ou seja, viver pela graça não é só sentar e falar: não, eu recebi a graça, então vou ficar sentadinho aqui, quieto no meu lugar. A graça de Deus nos fortalece para nós agirmos. A graça de Deus nos fortalece para nós agirmos em cooperação com Deus nesse mundo. Nós somos fortalecidos pela graça para fazermos alguma coisa para Deus, para sermos parceiros de Deus. Não basta ter o nome no livro. E uma das tarefas que Paulo recomenda aqui a Timóteo que é fortalecido pela graça, Paulo encoraja Timóteo para que Timóteo não seja infrutífero, para que Timóteo dê fruto, para que Timóteo seja bênção, para que Timóteo toque o coração de outras pessoas, para que Timóteo influencie outras pessoas, para que Timóteo não passe pela vida como alguém que não fez diferença nenhuma.
Ele instrui Timóteo a passar adiante o que Timóteo aprendeu com ele. Paulo foi discipulado por Barnabé. Barnabé gastou pelo menos 11 anos investindo na vida de Paulo, até Paulo começar o seu ministério. Ele precisava ser restaurado, a sua vida precisava ser renovada, ele tinha questões emocionais para tratar. Talvez ele fosse orgulhoso por causa da sua posição e do seu conhecimento. Ele precisava ser tratado, ele precisava conhecer a Jesus. 11 anos. E Paulo então, depois, quando ele inicia o seu ministério, a gente vai ver Paulo fazendo discípulos, Paulo chamando pessoas para perto, Paulo investindo em pessoas. Se você ler o livro de Atos e as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo investiu pessoalmente em pelo menos 60 pessoas durante o seu ministério. 60 pessoas, e Timóteo foi uma delas. Timóteo foi um discípulo próximo, Timóteo foi um discípulo chegado, e Paulo diz para Timóteo: Timóteo, o que você me ouviu ensinar, passe adiante. Você tem passado adiante aquilo que você tem aprendido? O que é que você tem aprendido e que tem feito diferença na sua vida? Você seria capaz de vir aqui à frente e dar um testemunho do que você tem aprendido, do que tem acontecido de mudança na sua vida? Alguns irmãos testemunharam na escola dominical, outros testemunharam na classe, o que Deus está fazendo, o que Deus está transformando na sua vida. Você tem passado adiante aquilo que você tem aprendido? E a outra pergunta é: em quem você está investindo? Com quem você está gastando tempo? Paulo diz a Timóteo para focar em homens de confiança capazes de ensinar outros. Homens de confiança são homens crentes, são homens que têm coração quebrantado, são homens que ouvem, são homens que são ensináveis, são homens que estão dispostos a rever os seus conceitos, são homens que querem receber direção, que querem aprender, que querem ser edificados, que querem servir a Deus com integridade. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, escolha pessoas assim. Escolha pessoas que têm integridade de coração. Escolha pessoas que são ensináveis. Escolha pessoas que ouvem, que são capazes de ouvir e que são capazes de ensinar outros. Como é uma pessoa de confiança? Uma pessoa de confiança é uma pessoa comprometida com a missão de passar adiante a mensagem do Evangelho. Deus pode confiar nessa pessoa, que o Evangelho não vai morrer ali com ela, que o que ela recebeu ela não vai guardar só para ela. Uma pessoa de confiança é uma pessoa a quem você delega uma tarefa e ela cumpre. Você diz: meu irmão, liga para aquela pessoa lá e faz uma oração. Você pode dormir tranquilo, ela vai cumprir. Você diz: irmão, chama aquela pessoa lá para tomar um café, conversa com ela, investe na vida dela. Você pode ficar tranquilo, ela vai fazer. Agora, se passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela não fez, ela não é de confiança ainda. Uma pessoa de confiança é a quem você pode delegar o ministério, e ela vai fazer bem feito, não vai deixar na mão. Essa é uma pessoa de confiança. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, procure pessoas assim, de confiança, pessoas que são fiéis, são leais e que cumprem as tarefas que Deus tem para ela. Paulo investiu pessoalmente na vida de Timóteo. Quando Paulo chama Timóteo para acompanhá-lo lá na segunda viagem missionária, Timóteo era um adolescente. E agora, muitos anos se passaram, Timóteo já é um homem, já é um pastor, já é um discípulo experiente. E Paulo ainda assim o chama de filho. Filho aqui é o tratamento do discipulador com o discípulo.
Ele diz: você, meu filho. Timóteo é filho na fé, através do discipulado. Ou seja, eles andaram juntos. Eles tiveram um relacionamento que foi um relacionamento de pai e filho. O pai de Timóteo possivelmente foi um pai ausente. Tanto que Timóteo cita a fé da mãe e da avó, mas não cita o pai. O pai dele não era crente. O pai dele possivelmente foi um homem ausente. Então Paulo, através do discipulado, se tornou o pai dele. Então ele chama Timóteo de filho. Então Paulo o instrui a fazer com outras pessoas aquilo que Paulo fez com ele. Se não passarmos adiante a instrução do Evangelho, a mensagem não se espalhará, nem será transmitida para as próximas gerações. E passar adiante o Evangelho não é só ensino bíblico. Não é só abrir a Bíblia e passar versículos, passar conceitos. Passar adiante o Evangelho é compartilhar a vida, é abrir o coração, é caminhar junto, é andar junto, é aconselhar, é orar junto. Por quê? Porque só assim, olho no olho, é que a gente passa o Evangelho completo. Eu estou me esforçando aqui para transmitir o Evangelho. Todos os domingos eu me esforço aqui. Os nossos presbíteros, quando pregam, eles estão se esforçando para passar os princípios do Evangelho. Mas fala comigo, não tem hora que você dá uma distraída aí? Você está prestando atenção na pregação, aí vem um pensamento, ou você se distrai por um momento e perde um pedaço. A gente só recebe o Evangelho por completo, é olho no olho, é conversando, é andando junto, é caminhando junto, é compartilhando o coração. É assim que você vai transmitir o Evangelho para os seus filhos. O Moacir aqui chamou a atenção dos pais para trazerem os pais à escola dominical. As classes bíblicas da escola dominical, elas são muito importantes. Mas o seu filho não vai receber o Evangelho somente vindo à classe da escola dominical. Você precisa sentar com ele. Você precisa descobrir quais são as lutas dele, quais os problemas que ele enfrenta, o que ele está aprendendo na escola, quais os conflitos que ele está enfrentando, e ali, olho no olho, passar os princípios do Evangelho. Porque se você não educar o seu filho, alguém vai educar. E esse alguém pode ser que não seja uma pessoa bem intencionada. Paulo está ensinando Timóteo que passar adiante a mensagem deve ser um estilo de vida que caracteriza a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é caracterizada por passar adiante valores e princípios. Isso significa que a salvação não exige sacrifício. Por quê? Porque Cristo já fez o sacrifício para a sua salvação. Mas a obediência a Jesus, sim. Obedecer a Jesus exige sacrifício. Exige às vezes abrirmos mão de algumas coisas, abrirmos mão do nosso conforto, abrirmos mão dos nossos conceitos errados, e que às vezes alguns já tentaram dizer para a gente que está errado, mas a gente não acreditou. Isso nos leva ao segundo conceito que nós precisamos rever relacionados à vida cristã. E o segundo conceito é: vida cristã é serviço dedicado. Nós vamos ver isso do verso 3 ao verso 13. A vida cristã não é uma coisa que acontece só dentro da gente. Não, eu sou cristão porque eu sinto lá dentro uma fé. Eu sinto que eu tenho uma fé inabalável. Ok, isso é bom. Mas não é aí, não para aí. A vida cristã não é só ter doutrinas na mente. Não, eu já sei, eu conheço os 5 pontos do calvinismo, eu conheço as 5 solas da reforma, eu já sei
o que é justificação, o que é santificação, o que é adoção. Eu já conheço várias doutrinas da Escritura, eu já sei o que vai ser a glorificação, eu conheço já. Não é só isso, vai além. A vida cristã se expande do interior para o contato e o relacionamento com pessoas. A fé cristã é uma fé comunitária. Por quê? Porque Deus é um Deus comunitário. Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele formou um povo. Ele formou um povo, e esse povo, o povo de Deus hoje, é a igreja. E todas as figuras da Bíblia relacionadas aos crentes são figuras coletivas. Nós somos o povo de Deus, nós somos o rebanho de Deus, nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. A vida cristã é uma vida comunitária. Ela não é uma vida vivida só no silêncio interior do seu coração. Servir a Deus, portanto, é levar Jesus às pessoas. Servir a Deus é ministrar Cristo às pessoas, e ministrar Cristo às pessoas é serviço. E se a vida é serviço, a quem você está servindo? Nós servimos a Deus na vida das pessoas. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. E se é a Deus a quem servimos, Ele é o centro da nossa vida. Deus é o centro. Então esse serviço deve ser feito com compromisso e dedicação. Devemos dar o melhor de nós, para que pessoas sejam tocadas pelo amor de Deus, para que elas sejam tocadas pela mensagem do Evangelho, tanto a mensagem salvadora, como aquela mensagem que nos ensina a viver de uma maneira a honrar a Deus. Então Paulo ilustra aqui, do verso 3 ao 13, ele ilustra a vida cristã como serviço, através de 3 figuras. Primeiro, ele fala do soldado, versículos 3 e 4. Como fiel soldado de Cristo, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve nos negócios da vida civil. A característica marcante do soldado é o foco. Soldado é focado. Ele não se envolve em negócios da vida civil, porque o seu objetivo é obedecer o seu comandante. Imagina que o comandante chama o soldado para fazer alguma coisa, e ele fala assim para o seu comandante: hoje eu não posso, porque eu tenho que trabalhar na minha quitanda. Um exemplo. Jamais, se o soldado tentar fazer isso, ele vai para onde? Vai para a cadeia. Porque o foco dele, o objetivo dele é servir o seu comandante. Se o comandante chama para fazer alguma coisa, ele faz prontamente, imediatamente. A dedicação do soldado é vista na sua obediência ao comandante, na sua lealdade, na sua disciplina. O soldado está sempre disposto a sofrer e lutar pela causa que ele defende. O seu foco é obedecer e servir o seu comandante. Mas uma segunda figura que ilustra a vida cristã é o atleta. A característica marcante do atleta é a dedicação. Olha aqui o versículo 5. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. O atleta treina arduamente, ele faz sacrifícios, ele abre mão de passeios, ele abre mão de festas, ele abre mão de reuniões familiares para ficar treinando.
E se ele quer ganhar a medalha, ele tem que seguir as regras da competição. A dedicação do atleta, portanto, é vista na sua obediência às regras, na sua disciplina e na sua perseverança nos treinamentos. Repete, 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 repete. Perseverança, não desiste. Você vai ver a história dos medalhistas. Todos eles têm a mesma história. Treina, 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 treina. A terceira figura é a figura do lavrador. Versículo 6. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. As características marcantes do lavrador são o trabalho árduo, perseverança e paciência. Tem que trabalhar muito. Ele trabalha arduamente, ele levanta de madrugada, ele faz todo dia a mesma coisa. Tem o dia de plantar, tem o dia de tirar o mato, tem o dia de colocar o adubo. E ele trabalha arduamente, e ele tem esperança na colheita. E ele tem paciência para esperar a terra produzir o seu fruto. A dedicação do lavrador é vista na sua disciplina, de levantar cedo todo dia para fazer o seu trabalho. Ele começa antes do sol nascer e ele termina quando o sol se põe. Assim, essas três figuras apontam para o serviço cristão. É assim que nós devemos responder ao nosso Senhor. Nós devemos servir o nosso Senhor como o soldado, como o atleta e como o lavrador. Essas três figuras refletem os compromissos que nós devemos ter com a missão de Deus. O foco do soldado, a dedicação do atleta, a perseverança do lavrador apontam para as qualidades que os cristãos devem buscar no serviço que prestam a Deus. Paulo está dizendo que é a mesma coisa. O comandante diz para o soldado, vai e faz. O que o soldado faz? Ele vai e faz. Mas o nosso Senhor diz para a gente, vá e faça. E a gente não faz. Tem hora que a gente não faz. Essas figuras apontam também para Cristo e para o sofrimento que Paulo enfrenta no serviço de Deus. Ele vai dizer aqui, versículo 8, lembrem de Jesus Cristo, que foi ressuscitado, que era descendente de Davi, e de acordo com o evangelho que eu anuncio. É por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. Paulo está dizendo, porque eu obedeço. E é por isso que suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Esse ensinamento é verdadeiro. É a Cristo que Paulo serve. Cristo é o comandante. Cristo é o treinador. Cristo é o dono da plantação. E é a Cristo que Paulo serve. E é a Cristo que ele ensina Timóteo a servir. É por isso que Paulo sofre. E ele convida Timóteo a tomar parte nesse sofrimento. Versículo 3. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Então Paulo encoraja Timóteo, dizendo que se sofremos com Cristo, reinaremos com Ele. No final do versículo 13, aliás, no versículo 11, se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. 12, se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Há uma recompensa
uma recompensa. Deus recompensa aqueles que o servem e aqueles que sofrem por Ele. Porque não é fácil servir a Cristo. Não é fácil servir pessoas. Porque você vai lá, se dedica, tenta ajudar, quer aconselhar, chama para caminhar. E muitas vezes você é rejeitado. Não é fácil. Paulo sofria também. Ele foi rejeitado, ele foi traído, falavam mal dele, o abandonaram, sendo que ele tinha a melhor de todas as intenções, obedecer o chamado do seu Senhor. E se nós quisermos obedecer o chamado do Senhor, a gente vai sofrer também, a gente vai sofrer ingratidão, a gente vai sofrer desprezo. Mas se sofrermos com Ele, também reinaremos com Ele. Então vale a pena. Mas por que foi mesmo que Paulo entrou nesse assunto? Por que foi mesmo que Paulo começou a falar de soldado, atleta e lavrador? Porque ele estava encorajando Timóteo a investir em pessoas, a passar adiante a mensagem do Evangelho. Investir em pessoas resulta em muitas recompensas, mas muitas vezes também sofrimento, desprezo e rejeição. A vida cristã verdadeira não é um caminho para o sucesso. A vida cristã verdadeira não é para você ficar famoso, para você ser reconhecido. Não é para glória pessoal. A vida cristã verdadeira é trabalho árduo, é sacrifício para o reino de Deus, e tem hora que ninguém reconhece, mas Deus reconhece. Muitos aprenderam que servir a Deus é trabalhar na igreja, e por isso muitos entram na igreja de manhã e só saem à noite, ficam o tempo todo fazendo alguma coisa dentro da igreja. E muitos têm realizado trabalhos importantes, como os músicos, os diáconos, os professores. Mas, por mais que você esteja realizando trabalhos relevantes na igreja, a palavra de Deus nos convida a ir além. Servir a Deus não se resume aos trabalhos que a gente faz aqui dentro da igreja. Mesmo que eles sejam importantes, mesmo que eles estejam ajudando a edificar a igreja, a vida cristã vai além. Deus chama você para servir a Deus, investindo e ministrando pessoalmente na vida de pessoas, curando pessoas, curando corações feridos, transmitindo às pessoas a mensagem do Evangelho, ajudando pessoas a praticar a palavra, a viverem de uma maneira que honra a Deus, sendo instrumentos para que o Evangelho seja levado adiante para as próximas gerações. Por mais que você esteja envolvido em serviços importantes na igreja, Deus está chamando você para ministrar ao coração de pessoas, para gastar tempo com pessoas, para ministrar o Evangelho a elas. Você só consegue fazer isso se Jesus for o centro da sua vida, porque se tiver outra coisa no centro da sua vida, você não vai conseguir fazer. Mas se Jesus for o centro, nenhum sacrifício é grande demais. Isso nos leva a um terceiro conceito. Terceiro conceito que precisamos rever relacionado à vida cristã. E o terceiro conceito é santificação. É pré-requisito para o ministério. Nós vamos ver isso dos versículos 14 a 22. Ou seja, santidade não é opcional, mas é essencial para aqueles que desejam servir a Deus. Porque se você não tem uma vida santa, a hora que você vai ministrar ao coração de outra pessoa, a água que você dá a ela é uma água contaminada. Assim, Paulo ensina Timóteo a se purificar e a evitar brigas e discussões. São 4 conselhos aqui.
Primeiro, evite brigas e discussões. Versículo 14. Recomende essas coisas ao que você dirige e ordene severamente, na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. E o verso 16 continua: evite falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Primeiro conselho relacionado à santificação: evite brigas e discussões. Segundo conselho: combata as heresias com o ensino da palavra. Versículo 15: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Versículo 17: as coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu, e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor, precisa abandonar o pecado. Combata as heresias com o ensino da palavra. Terceiro conselho: purifique-se do pecado. O 19 eu já li. É interessante aqui no versículo 19, que ele não está dizendo de você conhecer a Deus, ele está dizendo de Deus conhecer você. Deus conhece você como um cristão verdadeiro. Deus conhece você como um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E ele diz: toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Qual pecado? Qual pecado? Qual? Qualquer pecado. O seu pecado. Qual é o seu pecado? Qual é o pecado no qual você cai a maioria das vezes? Qual é o pecado que, quando vem na sua vida, você não consegue controlar? Quarto conselho: fuja dos desejos malignos. Versículo 22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade, e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que com o coração puro pedem a ajuda do Senhor. O quarto conceito que nós precisamos rever, relacionado à vida cristã, vem depois disso. E o quarto conceito é: cuidado, o diabo pode usar você. Muitos pensam que o diabo só usa um incrédulo, que o diabo só usa aquele que faz feitiçaria. Mas o diabo também usa os crentes. Se você não vigiar, o diabo pode fazer de você um instrumento para ferir e afastar pessoas da igreja. Por isso você precisa vigiar. Cristãos usados pelo diabo são cristãos que foram enganados e caíram numa armadilha. E essa é uma armadilha de falsos conceitos. Que conceitos estão sendo apresentados aqui? Vamos colocar aqui numa ordem mais ou menos cronológica. Primeiro, cristãos podem ser enganados e podem cair em armadilhas do diabo, desviando-se da verdade ou se envolvendo em discussões e brigas. Segundo, ao se deixarem levar por discussões e brigas,
cristãos podem perder o juízo e o discernimento, tornando-se incapazes de reconhecer a verdade e a vontade de Deus. Terceiro, nesse estado de confusão mental, cristãos podem acabar fazendo a vontade do diabo, ainda que não tenham a intenção de fazer isso. Mas eles podem acabar fazendo a vontade do diabo, causando ou se envolvendo em discussões e brigas, ferindo pessoas, afastando pessoas da igreja e se posicionando contra aquilo que é certo. E em quarto lugar, para escapar dessa armadilha, o cristão precisa se arrepender e reconhecer a verdade, voltando ao seu perfeito juízo, e para que isso aconteça, pode ser necessário que alguém o corrija com delicadeza. Vamos ver os versículos 23 a 26, falam exatamente isso. O que ele diz aqui? Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Se você não tomar cuidado, o diabo pode usar você. Como resistir ao diabo? Como a gente faz para não deixar o diabo usar a gente? Primeiro, evite discussões e brigas. Saia de perto, fuja. Segundo, trate as pessoas com educação, mostrando respeito e amor, mesmo quando você discorda, ou quando a pessoa contrariou você. Terceiro, se precisar corrigir uma pessoa, corrija com delicadeza aquele que percebeu, que você percebeu que caiu na armadilha do diabo, porque o diabo é o nosso inimigo, as pessoas não. O diabo é o seu adversário, pessoas não são seus adversários, seus irmãos não são seus adversários. Pessoas erram e podem ser restauradas. Por isso, não descarte a pessoa que errou com você. Tem gente que fala assim: para mim morreu, risquei do meu livrinho, ou coloquei no meu livrinho das pessoas que acabou para mim. Não, isso não é bíblico. Deus pode dar a essas pessoas a oportunidade de se arrependerem e de perceberem a verdade. Por isso, peça a Deus que lhe dê um coração humilde, um coração capaz de reconhecer seus erros, que Deus lhe dê um coração humilde, capaz de pedir perdão, e de pedir perdão com o coração quebrantado. Peça ao Senhor que capacite você a, se precisar, corrigir com delicadeza, e a aceitar quando alguém vai corrigir você com amor. Por isso, para rever os seus conceitos, eu coloquei alguns pensamentos aqui, algumas perguntas, para você refletir e levar para o travesseiro. Primeira, você está sofrendo por causa de atitudes pecaminosas que você cometeu, ou está sofrendo porque tem sido fiel a Deus em partilhar Cristo? Você tem sido rejeitado por demonstrar amor às pessoas, levando a elas um evangelho que elas não querem, e aí elas te rejeitam, ou você tem sido rejeitado
por causa dos seus pecados e da sua falta de arrependimento. Segundo, Jesus é o centro da sua vida, ou você tem outras prioridades? Jesus é o centro mesmo, é a Ele que você serve, é para Ele que você vive. Terceiro, sua vida gira em torno da igreja, ou você tem outros focos, ou seja, você tem outras prioridades. Sempre que aparecer uma opção, a igreja fica em segundo plano. Como é que isso tem acontecido na sua vida pessoalmente? Pessoalmente. Estar aqui é uma prioridade para você? Ou é só uma opção entre outras, dependendo do convite que eu tiver, aqui fica em segundo plano? Quarto, o que está impedindo você de investir tempo em outras pessoas? Por que você não começou ainda? O que está atrapalhando? É medo? Ou você não tem vida santa? Ou você não conhece a Bíblia o suficiente? Ou você tem outras prioridades? Quinto lugar, perdão. Já falei, né? Quarto, então. O que está impedindo você de estudar a palavra de Deus todos os dias? O que é que está impedindo você de estudar a palavra de Deus todo dia? É o Instagram, o TikTok? O que é que está impedindo? Tem alguma outra coisa? Qual é a prioridade que faz com que passe 24 horas sem você abrir a sua Bíblia? Você fez outras coisas, mas não abriu a sua Bíblia. Sexto lugar. Você tem sido um vaso para honra ou desonra? É interessante que no verso 20 diz assim: numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras são para todos os dias. E é interessante que na tradução antiga ele diz: vasos para honra e vasos para desonra. Olha o 21. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e é útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Você tem sido vaso para honra ou vaso para desonra? Sétimo, você é uma pessoa briguenta, pisou no seu calo, contrariou você, sai uma briga. Você é uma pessoa que em todos os ambientes causa problemas. O Senhor conhece você. O Senhor conhece você como alguém que está se esforçando para fazer a vontade dEle. O Senhor conhece você como alguém que o ama e que quer servi-lo. 9. Você tem ajudado ou atrapalhado a fé das pessoas? Com a sua vida, com o seu comportamento, à medida que você se relaciona com as pessoas, você ajuda ou atrapalha a fé delas? 10. Como você reage quando você é contrariado? Como você reage quando você fica com raiva? Nessa hora você honra a Deus? Você já havia pensado que ser amável e paciente faz parte da santificação? A maneira como nós tratamos as pessoas
e a maneira como nós reagimos diante das contrariedades da vida, essa reação faz parte da santificação. Você já tinha pensado nisso? Ou você acha que santificação é só não matar, não roubar e não adulterar, e não ter uma vida promíscua? Mas a pergunta é, como a gente muda? Como é que a gente faz quando a gente tem aquele pecado que a gente precisa abandonar e a gente está tendo dificuldade de abandonar? Como é que faz? Será que tem um caminho para isso? Será que tem um caminho para vencer a tentação, para vencer as nossas inclinações, para vencer as nossas reações? Você quer vencer, você quer fazer mudanças naquela área que você não consegue. Invista na sua devocional. Mas não é fazer devocional de qualquer jeito. Não é ir lá fazer devocional, ler um versículo, ou ler um capítulo e levanta falando, pronto, já li, cumpri a minha obrigação. Não. É você abrir a palavra, tem que ter tempo de qualidade. Se alimentar da palavra de Deus não é fast food. É aquela refeição que você senta e come devagarzinho, mastigando, sentindo o sabor. É lendo cada versículo até que Deus fale com você. E toda pessoa que lê a palavra de Deus assim com o coração aberto, Deus vai falar com ela. Pode ser que não fale no primeiro, no segundo ou no terceiro dia, mas se você perseverar, Deus vai falar com você. E Deus vai mostrar para você os seus pecados. Deus vai mostrar para você quem Ele é, a santidade dEle, mas Ele vai mostrar quem você é, pecador, e vai mostrar para você os seus pecados. E o Espírito Santo vai mostrar para você, olha, está aqui, ó, é isso aqui que você precisa mudar. E aí, se você não quer mudar, nessa hora você levanta e vai embora. Ou você vira a página para ler outra coisa. Eu sei porque eu já fui assim. Meu avô deixou uma Bíblia em casa. E eu tinha uma estante no meu quarto, e eu gostava muito de ler quando eu era adolescente. E chegou um dia que eu tinha lido todos os livros que tinha na minha estante, menos a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Gente, que experiência dolorosa. Eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, vixe, não vou mais ler isso aqui não. Porque a palavra mostrava onde estavam os meus erros. E eu fugia daquilo. Porque eu não sabia como mudar. Então eu não queria ouvir que eu estava errado. Eu não queria ouvir que eu era errado. Mas um dia eu aprendi, depois da minha conversão, é óbvio, e depois de ter cometido muitos erros, mesmo depois de ter me tornado um cristão, eu cometi muitos erros, dos quais eu já me arrependi. Mas Deus me mostrou que toda vez que eu leio um texto que mostra os meus pecados, que mostra os meus erros, que mostra a minha maneira de agir, eu preciso parar. Às vezes eu tenho que parar na metade da leitura e falar, Deus, eu não posso continuar se eu não falar com o Senhor a respeito disso. Se eu não tratar disso com o Senhor, eu não posso continuar. E às vezes eu tinha que ler aquela mesma passagem 2, 3 dias. Até que Deus me desse forças, e eu tinha que chorar diante de Deus. Deus, eu não consigo. Sozinho eu não consigo, o Senhor precisa me ajudar. E eu chorava diante de Deus, e clamava diante de Deus, pedindo para o Senhor me dar a vitória. E eu não conheço uma pessoa que faz isso, com honestidade, com sinceridade, todos os dias, que não consegue vencer, que não consegue fazer mudanças. O crente não pode dizer, não, eu sou assim mesmo. Isso é pecado. Por quê? Porque Deus me aceita como eu sou, mas Ele não vai me deixar do jeito que eu estou. Vida cristã é transformação. Vida cristã é mudança.
E é ali, diante do Senhor, de joelhos, com a palavra aberta, chorando as misérias do seu coração, chorando pelos seus pecados e clamando por misericórdia, que o poder da graça de Deus se manifesta para te transformar. Eu tenho conhecido cristãos desanimados, dizendo: eu não consigo. Você consegue. Venha para a palavra a cada dia. Ache tempo para Deus, para ler a palavra de coração aberto, dizendo: Deus pode falar tudo. E quando Deus falar, arrependa-se, chore diante de Deus, peça forças para mudar, e não vá adiante até que você tenha mudado. Algumas das nossas lutas a gente vence um pouco mais rápido, mas outras levam um tempo maior. Não é por causa de Deus, é por causa da nossa carne. A nossa carne não quer essas coisas, mas essa é a maneira de Deus de nos transformar. E eu creio que é isso que Paulo quer dizer, quando ele diz para Timóteo: seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Se você está unido com Cristo Jesus, hoje mesmo, tome a decisão de pegar a sua Bíblia todo dia e ler com o coração aberto, ler de joelhos. E quando Deus mostrar para você o seu erro, o seu pecado, chore, mas clame, suplique ao Senhor e gaste tempo na presença dEle, pedindo misericórdia e poder para fazer mudança. Essa é a verdadeira vida cristã. Não é a religiosidade. A religiosidade não muda o coração. Mas um homem e uma mulher de coração quebrantado, na presença de Deus, chorando de joelhos e suplicando a manifestação do poder de Deus. Essa é a espiritualidade que transforma e que faz de nós pessoas melhores. Feche os teus olhos. Responda para Deus: Deus, ok, eu entendi o recado. Aí Deus vai dizer: então, repete para mim o que foi que eu te falei. Repete para Deus agora o que foi que Ele te falou. Repete para Deus agora o que é que você precisa mudar. Deus, não foi o pastor que falou, foi o Senhor. E a minha resposta a Deus: ok, o Senhor tem razão. Por favor, Deus, me ajuda a rever os meus conceitos. E me dá um coração quebrantado e contrito. Dá-me um coração disposto a obedecer. Capacita-me, Senhor, a negar a mim mesmo. E por favor, Deus, manifesta o teu poder na minha vida, para que eu faça mudanças, para que eu seja transformado, para que eu possa servir o Senhor, tocando o coração de outras pessoas, com integridade de coração. Em nome de Jesus. Amém.